Boa noite a todos. É com muita alegria que a gente recebe, que a Casa de Caibar recebe todos vocês e ficamos felizes com todos aqui e também felizes de receber o Dr. José Luiz Condota, que vai trazer para nós um assunto tão importante. E eu gostaria, antes da nossa prece, de apresentar o Dr. Condota. Ele é da cidade de Sorocaba, é médico psiquiatra, fez inúmeros cursos, inclusive a terapia de regressão. Ele é espírita, dedica-se a diversas atividades doutrinárias, entre elas a divulgação da doutrina através de seminários, palestras, e trabalha com a terapia que denomina renovação íntima. Ele é escritor e articulista da nossa revista, da Revista Internacional de Espiritismo. E a sua primeira obra, intitulada Homem e Deus, é também um lançamento da nossa casa editora, o Clarim. E hoje ele vem lançar a segunda obra dele, com um tema que tem uma importância mundial. Segundo a Organização Mundial da Saúde, nos próximos 20 anos, a depressão deve se tornar a doença mais comum do mundo e vai afetar mais pessoas do que qualquer outro tipo de doença ou problema de saúde. Por isso, nós temos a felicidade de tê-lo conosco. E para iniciarmos um equilíbrio na nossa casa, um equilíbrio espiritual favorável, vamos fechar os olhos e fazer a nossa prece. Jesus, nosso Mestre, nosso irmão, aqui estamos, nesses instantes, agradecidos por termos a oportunidade de estudarmos mais um pouco os seus ensinamentos. E agradecidos também por termos o nosso irmão, Dr. José Luiz Condota, conosco hoje, para compartilhar os seus ensinamentos com todos nós. Pedimos, Senhor, que ilumine os nossos pensamentos, assim como ao orador da noite, para que possamos apreender todas essas lições que aqui vamos ouvir e colocá-las em prática no nosso dia a dia. Muito obrigada, Senhor. Obrigada, Caibar. Obrigada, Espíritos amigos. Que assim seja. Gostaria de passar a palavra, então, ao Dr. Condota. Vamos. Boa noite a todos. Eu que uso um aparelhinho aqui, ó. Me alucinou agora. Fiquei ansioso. Mais uma vez, boa noite a todos. Queridos irmãos matonenses, né? Eu sou sorocabano, né? Não sou sorocabense, como falam. E o meu prazer é enorme estar aqui com vocês. E agradeço à editora Clarim pela acolhida que tem dado aos meus artigos, que agora está saindo quase mensalmente, né? E
por editar esses 2 livros, o primeiro, Homem e Deus, e agora eu estou aqui em Matão para fazer esse lançamento desse livro, e no lançamento a pessoa precisa saber o que contém esse livro, né? Porque senão depois não vai comprar o livro lá fora, certo? Então nós vamos dar uma pincelada de uns 10 minutos sobre o livro, e depois nós vamos falar de um tópico desse livro, que é a ansiedade e a angústia, tá? Um assunto muito importante, e quando chegar a hora eu vou explicar por que eu vou fazer esse tema, certo? Então é o lançamento desse livro, Ansiedade, Pânico e Depressão, e o objetivo desse livro é trazer a doutrina espírita para dentro desses transtornos aflitivos da ciência médica. Portanto, quando uma pessoa vai se tratar de um transtorno, ansiedade, por exemplo, muitas vezes o profissional só vê os sintomas que a pessoa está apresentando, sem olhar para o seu íntimo, para a sua alma. Isso está muito bem explicado no meu livro, né? Então, o livro, a parte primeira, ele é composto de 11 partes. Cada uma é entendida separadamente. O conjunto dessas 11 partes dá uma noção de como que as pessoas devem enfrentar esses 3 transtornos emocionais: ansiedade, pânico e depressão. E para isso, ele tem que conhecer o homem global, o homem total, corpo e espírito. E aí nós vamos falando de diversas coisas nesse livro que a pessoa precisa entender sobre esses conceitos para fazer um conjunto de como está vivendo neste mundo. Por exemplo, olha, um tópico: as ciências, ela nega a alma. Dificilmente nós vamos encontrar, agora até mais em número maior, um médico que leve em conta o espírito. Porque a ciência refuta a alma. Ela partiu o homem em 2, só o corpo para nós. A alma nem sei se existe e fica por outro lado. E isso não é possível mais dividir o ser humano em 2, corpo e espírito. Porque, como nós vamos ver, o corpo e a alma, eles estão numa sintonia perfeita no complexo energético que nós vamos ver. Por exemplo, a vida é uma obra-prima de Deus. Será que o homem, na atualidade, está valorizando a sua vida como deve? O que nós temos que fazer para enfrentar este mundo turbulento de hoje, fonte de intensa ansiedade, depressão e estresse? É também, o nosso livro explica bem isso. E também eu quero chamar a atenção das pessoas que deixam tudo por conta do karma, né? Até às vezes a pessoa tem uma outra pessoa que fica pegando no pé, e o ditado é esse: que karma, né? Não é verdade? Então fica ali parado, achando que é karma, fatalidade. Não. A nossa linha do destino, ela está traçada. Nela tem o karma. Mas nós temos a inteligência, a vontade e o livre-arbítrio, a escolha. E conforme nós vamos escolhendo coisas do bem, nós vamos modificando essa linha. Sem querer dizer que nós não temos esse karma para ajustar. Mas com o entendimento e com o bem, nós vamos aliviando esse karma. Certo? Então ele não é absoluto. Nós podemos sim
mudar a nossa linha do destino. Sem dúvida nenhuma, isso é bem explicado no livro. E quando nós conseguimos não ficar paradão no tudo é karma, tudo é fatalidade, então eu sento e deixo que a vida corra, que tudo vai acontecer. Não é bem assim. E nós, então, vamos amadurecendo, nós vamos criando uma maturidade espiritual. Falamos muito nesse livro sobre os corpos do espírito. Eu insisto muito nisso. O espírito encarnado, ele tem diversos corpos. Desde o denso, que é o nosso corpo físico, os mais sutis, e nós conhecemos 4 por enquanto, mas os mentores já informam que são inúmeros os corpos do espírito. Portanto, o corpo físico é elaborado pelo espírito. Ele é um corpo do espírito, em vibrações próprias que condensam a matéria. Quando nós morremos, o espírito continua sem o corpo físico. Quando ele volta para a Terra, ele vai elaborar um outro corpo através do perispírito. Está bem explicado isso lá. Portanto, o corpo físico é um corpo do espírito. Isso quer dizer que nós somos espíritos vestidos de carne e osso. Deu para entender? E nesses corpos dos espíritos é que forma o complexo energético do homem global. E nesse complexo existem estruturas muito conhecidas, a aura e os chakras, né, que é muito utilizados na terapias alternativas, reiki, cromoterapia, etc, etc. Também uma outra coisa que as pessoas fazem confusão é sobre a mente e o psiquismo. Nós temos um psiquismo que nós chamamos de psiquismo superficial. É aquele que nós necessitamos dele para a nossa interação do dia a dia. E nós temos um psiquismo profundo, que está na alma, no espírito. E é este que comanda o psiquismo superficial. Porque quando nós desencarnamos, o psiquismo superficial vai embora. E o que fica é o profundo, a mente, que depois de uma outra vida vai elaborar o outro psiquismo, mostrando a ligação da mente e do espírito com o psiquismo de superfície. E quando nós não utilizamos bem esse conjunto mente e psiquismo, nós não respondemos bem às frustrações, aos dissabores, aos estresses e etc. E quando nós utilizamos bem, logicamente que nós enfrentamos bem essas situações, e quanto melhor a gente enfrenta essas situações, nós vamos adquirindo a maturidade espiritual. E com essa maturidade espiritual, nós enfrentamos as auto-obsessões, as obsessões e o vampirismo. Tudo explicadinho no meu livro. Não vou falar mais porque senão você não compra o livro, tá? A parte 2 é a ansiedade. Nós damos sempre uma visão médico-psicológica, uma visão espírita. Nós vamos falar aqui sobre esse tema hoje. A parte 3 é o pânico, a parte 4 é a depressão, a parte 5 é a combinação da ansiedade com a depressão. Isso chama-se transtorno depressivo ansioso, que segundo algumas pesquisas dos Estados Unidos, de universidades importantes, essa combinação ansiedade e depressão funciona como uma bomba atômica, esse é o termo, para o nosso organismo, porque envenena
as nossas células. Depois, na parte 6, nós damos a visão espírita desses 3 transtornos. Na parte 7, os tratamentos, que nós vamos falar alguma coisa aqui na ansiedade, dando ênfase no capítulo 8 para a terapia espiritual. E na parte 9, nós temos 4 exemplos, 4 casos verídicos, né, de pacientes que eu peguei do meu consultório. Logicamente que não tem um nome, elas nem sabem, só quando vão ler que vão ver que são elas, né? Como que a pessoa tem que enfrentar esses transtornos e o que o profissional e todas as terapias podem fornecem uma linha para a pessoa seguir para um bom enfrentamento desses transtornos. E a parte 10 é o médico espírita, aquilo que eu estava falando. O médico espírita é um capítulo muito bonito esse, até foi um artigo para a revista, e esse artigo é um dos meus preferidos, porque ali eu me retrato e combato meus colegas. Porque o médico espírita, para resumir, quando ele vai atender um paciente, ele deve se pôr no lugar do paciente. Ele tem que atender como ele gostaria de ser atendido como paciente. Não precisa falar mais nada, né? Vocês acham que isso acontece hoje? Difícil, né? Depois, no último capítulo, no 11, nós viemos da animalidade e estamos caminhando para a divindade. Mas estamos muito no começo, hein, gente? Não chegamos acho que nem vamos falar. Temos muito caminho a percorrer. Mas uma coisa é certa: todos os espíritos encarnados e muitos desencarnados estão caminhando para a fonte criadora. Nós somos luz coagulada. Nossa matéria se densificou, ela coagulou pela vibração do planeta. Então nós somos luz coagulada, mas indo nos corpos sutis nós temos a luz esplendorosa, divina dentro de nós. Essa luz é ofuscada por essa condensação da nossa matéria. Nós somos contaminados pela matéria e nós precisamos nos purificar para que essa luz de dentro siga esplendorosa para a fonte criadora. Nós encerramos esse livro. As pessoas que já leram disseram que gostaram. É uma linguagem muito simples, eu fiz questão de fazer para que todos entendam, de qualquer classe de cultura. Certo? Então vamos falar da parte 2 do livro, da ansiedade e angústia. Vamos perguntar aqui para o nosso público. Vou perguntar para essa senhora aqui. A senhora já teve angústia? Muito. A senhora já teve ansiedade? Bastante. O que é angústia? Mal-estar. Você, o que é angústia? Solidão. Tá. Se eu continuar perguntando, cada um aqui vai dar uma definição. Não existem duas angústias iguais. Não existem dois estados de ansiedade iguais. Por quê? Porque não existem dois espíritos iguais. Né? Difícil definir angústia e ansiedade. Nós podemos falar que são vivências humanas, né? E são conceitos difíceis, até para encontrar as palavras adequadas para defini-las, né? Você está tendo uma coisa, e não sabe definir aquilo, não acha as palavras para definir aquilo, né? E
Interessante que elas se interpenetram. É difícil verificar uma angústia pura e uma ansiedade pura, porque elas se misturam. A nossa mente, nosso psiquismo é muito confuso, ele faz um emaranhado que vou te contar. Aí pergunto, são a mesma coisa? Angústia e ansiedade? Você acha que é? Isso, olha, preciso caprichar mais aqui, que o negócio é... É, então fale por quê. A minha depressão vem da ansiedade, a pressa, a ansiedade de... Tá, e a angústia? E a angústia, o que que é? A angústia, para mim, é quando você perde alguém, perde alguma coisa, você fica angustioso, uma frustração de alguma coisa. O senhor vai encaixar isso que o senhor falou nisso que eu vou explicar. São a mesma coisa? Não são a mesma coisa, tá? Muitas escolas psicológicas acham que são a mesma coisa. A psiquiatria, Freud, por exemplo, achava que angústia e ansiedade eram a mesma coisa. Mas a psiquiatria não acha. Por quê? Pelos fenômenos psíquicos que se apresentam, isto é, pelos sintomas que a pessoa apresenta, né? Então nós vamos esclarecer isso aqui um pouquinho, ó. Angústia tem um objeto, aliás, não tem um objeto específico. Ela vem de dentro, né? Ela não sabe explicar porque ela está tendo aquilo, aquele mal-estar, aquele aperto no peito e aquela sufocação. Se pode perguntar, ela diz, eu não sei o que me dá isso. A ansiedade já tem um objeto determinado. Por exemplo, estou preocupado com o meu filho, por isso estou ansioso, né? Eu estou fazendo uma palestra aqui, eu estou ansioso. Existe o objeto determinado. O filho, no caso do exemplo, e aqui, no caso, o meu caso, eu dando a palestra. Então, eu determino o que me dá a ansiedade. A angústia tem as reações no corpo. São reações mentais da alma que vai aparecer no corpo, muitas vezes, que nós vamos falar, flashes de outras vidas, e aquilo vem o sufocamento e o nó na garganta e a pessoa não sabe explicar. A angústia, ela é mais vivenciada, experimentada pela pessoa do que pensada. E a ansiedade são reações psíquicas de insegurança, expectativa, dúvida e incerteza. Por exemplo, quando nós vamos fazer uma viagem, nós ficamos ansiosos. Não angustiados, ansiosos. Por quê? Quem é objeto? A viagem está me fazendo ficar ansioso. Deu para entender? Eu aqui na palestra, antes, fiquei ansioso, na expectativa, será que eu vou falar certo? Será que vão gostar? Será que não vão me jogar tomate podre? Entendeu? Uma ansiedade. Não é? Todo mundo aqui é ansioso? Quem não é, levante a mão. Ninguém levantou. Gente, fale assim, graças a Deus eu sou ansioso. Graças a Deus. Por quê? Nós vamos ver. Bom, ansiedade e angústia, nós vamos utilizar aqui como sinônimos, porque senão nós vamos fazer um curso de psiquiatria que não resolve. A ansiedade engloba todos os sintomas da angústia. Por isso que elas são confundidas. Então, para não ter muito disque aqui, nós vamos, daqui para frente, quando nós falamos ansiedade, nós estamos englobando a angústia. Eu fiz essa classificação para vocês saberem
E quando a gente tem uma angústia e não sabe determinar, procurar o porquê daquilo, aí você chega na raiz e vai tentando eliminar. Olha, a ansiedade pode ser normal ou patológica. Quer dizer, normal ou uma doença. Mas olha que interessante, ninguém vive sem a ansiedade. Ninguém. É uma bênção ter ansiedade. Eu gostei que aqui ninguém levantou a mão, né? Porque se não tivesse um ansioso aqui, ia perguntar o segredo para ele, né? Então, é uma dádiva divina. É inerente ao homem. Assim como nós temos virtudes, imperfeições da alma, a ansiedade está ali junto. E por que a pessoa, desde que nasce, tem ansiedade? E quando o bebê vai crescendo, vai se tornando criança, depois adulto, isto vai aumentando, porque ele tem que viver nesse meio estimulante para a ansiedade, né? São 3 os pontos principais que faz a pessoa ter essa ansiedade inata. Primeiro, é a consciência da sua fraqueza diante da natureza. Por mais descrente que seja uma pessoa, um ateu, ele sabe, de sã consciência, que existe uma força muito superior a dele, que ele não é nada. E nessa depreciação do conceito que ele tem diante dessa força, ele se torna ansioso. Depois, a luta para se desenvolver no meio que nós estamos crescendo, vivendo, para se tornar um indivíduo. Nós não queremos ser, por exemplo, um profissional. Veja quanto sacrifício nós temos que fazer. Quando nós temos um negócio, o que nós precisamos ainda mais hoje, rebolar para levar aquele negócio para frente, tudo é ansiedade. Nós temos que ser ansiosos para mostrar quem a gente é. E a plena consciência que nós vamos morrer, a nossa finitude. Tanto é que um medo maior que existe por aí é o medo da morte, né? Por quê? Tem que conhecer a morte, saber o que é, né? Então essas 3 forças que nós citamos são geradoras de ansiedade. E ela pode ficar tudo dentro da normalidade, não precisa se assustar. Tá? Nós vamos ver isso aqui. Ó. A origem da ansiedade. Como eu falei no início, tem que ter um estímulo que determina a ansiedade. Certo? E nós saímos para o nosso dia a dia, nós já vamos encontrando uma série de coisas que vai nos trazendo ansiedade. Mas nós trazemos aqui, ó, 2 exemplos. Causa física e causa psicológica. Olha, eu vou dar esse exemplo da causa física, veja se vocês já não tiveram isso. A pessoa fica doente, melhor, ela vai ao médico e o médico fala assim, olha, você está com este problema. Dá o diagnóstico. Vamos dizer que não seja um diagnóstico bom. A pessoa leva aquele choque e ela vai reagir de 2 maneiras conforme a ansiedade dela. Né? Ela pode reagir de um modo benéfico, essa ansiedade benéfica. Por exemplo, ele vem o impacto do diagnóstico, aí eu fiquei ansioso. Aí eu começo a pensar, não, eu vou me tratar, eu vou me cuidar, tudo vai passar, eu vou me cuidar melhor. Olha o benefício da ansiedade. Tá? A outra, não, porque eu vou morrer disso, porque vai dar certo, eu vou sofrer, vou ficar na cama, tenho que cuidar, papapá.
e vai entrando numa ansiedade excessiva. Nós vamos falar isso daqui a pouco. Ansiedade patológica. Por quê? Pela imaginação dela, ela mesma fabrica tudo isso que ela nem sabe se vai acontecer. Nós somos assim, não somos? Cortamos o dedo, achamos que nós vamos morrer. Outra causa psicológica, da imaginação da pessoa. Medo do ladrão. Quem daqui não tem medo de ladrão? Todo mundo, né? Então, eu fico ansioso com esse medo. Então, o que eu vou fazer? Pôr grade na minha casa, cerca elétrica, 2 cachorros bravos, né? Olha, ela é benéfica, ela está protegendo, essa sociedade está me levando à proteção. Mas tem pessoas que começam a imaginar o ladrão entrando na casa, até tive uma paciente assim, estuprando, roubando tudo que ela tem, ela deixa de sair de casa, né? Olha, já interferiu na vida social. É uma ansiedade, Ih, agora fiquei ansioso, hein? É uma ansiedade patológica. Notaram como nós temos que ter um equilíbrio para as coisas? Vamos ver esse gráfico aqui. Vou abrir um copinho d'água para mim. Aqui vocês vão entender bem o que eu quero falar. Nós estamos aqui, Nós temos essa faixa aqui para caminhar com a nossa ansiedade normal. Pode ter medo de ladrão, pode ter medo de doença, pode ter medo de morrer, pode ter o que for. Tá? Muito obrigado. Aí, olhe bem, estamos aqui, Então nós temos uma faixa. Quando nós estamos aqui, perto dessa linha de baixo, nós estamos mais calmos, aqui vai subindo, aqui, mas nós não passamos para lá, Estamos dentro da normalidade. Quando, vamos voltar ao exemplo, a pessoa recebeu aquele diagnóstico e levou um choque. Ela ficou extremamente ansiosa. Ela passa para cá, ansiedade excessiva. Se ela for aquela que pensou no bem, que ela vai se cuidar melhor, que ela vai fazer tudo para sarar, horas, dias, ela já volta aqui para a ansiedade normal e continua a vida. Aquela que acha que vai morrer, que isso, que aquilo, daqui ela pula para cá, para a ansiedade patológica. E essa ansiedade é duradoura. Porque quanto mais ela pensa que vai morrer, mais ela alimenta esse pensamento, essa imaginação, e ela vai aumentando sua ansiedade. Não ficou claro isso? Quando está aqui, quase passando para lá, a pessoa começa a se sentir mal. Quando ela passa para cá, então, imediatamente ela procura o socorro médico. E qual é o objetivo dos tratamentos para a ansiedade? Trazer essa ansiedade patológica para dentro da ansiedade normal. Esse é o objetivo de todos os tratamentos que existem para o transtorno de ansiedade. Portanto, olha, aqui é permanente, é duradoura, porque ela faz esse estágio aqui e leva tempo, então ela é duradoura. E essa aqui não, ela é curta. A pessoa lá com o seu conhecimento, com sua fé, com sua crença, com apego a Deus, ela imediatamente já falou, não, eu tenho essa doença, vou me cuidar, Deus sabe o que faz de mim. Ela volta para a ansiedade normal. Então é curta a duração dela. E quando que a ansiedade aparece?
Esses são os 3 motivos principais, ó. A pessoa tem uma expectativa. Ela tem um desejo e ela quer que esse desejo se realize a qualquer custo. E muitas vezes esse desejo não depende dela. Vamos dar exemplo que sempre acontece no nosso meio. A mãe quer que a filha case com o bonitão rico. Ela entra numa expectativa. E ela vai alimentando aquela expectativa com o desejo dela, que não depende dela, depende da filha, do moço e de etc. Eu quero que o meu filho passe no vestibular. Ela quer, mas precisa ver se o filho vai estudar e vai passar. Não depende dela. E ela vai gerando uma expectativa e ela vai formando ansiedade. E se ela passa daquela faixa, ela está com um transtorno de ansiedade. Escolha. É o que acontece normalmente. Fazer escolha ou não, esta ou aquela. Né? Por exemplo, hoje, a crise que nós estamos, brava, né? A pessoa está desempregada, manda 50 currículos e vai fazer 2 entrevistas e passa nas 2. Escolho esta ou aquele emprego. Olha a ansiedade. Né? Por que ele tem ansiedade, essa ansiedade? Ele tem medo, olha aqui. Não quer sofrer pela escolha que ele vai fazer. Se é uma pessoa centrada, amadurecida, com maturidade espiritual, ele vai falar, eu vou escolher este, dê o que der. Se não der certo, eu volto, faço de novo. Não pode ter esse medo de escolher e errar. Isso é um fator muito complicado para gerar ansiedade. Insegurança, vai dar certo ou não? Então uma jovem vai se casar, meu casamento vai dar certo ou não? Se nem ela sabe, nós vamos saber, né? E vai gente assim, consultar comigo, perguntando, doutor, eu vou me casar, será que vai dar certo ou não? Eu falei, eu vou saber. Né? Não, depois no fim. Tá. E assim vai as nossas inseguranças, né? O que a moça tem que fazer? Ela tem que ver se o moço é bom, se tem moral, se ganha bem. E casa. Ela vai pôr à prova a adaptação dela no casamento. Pode ser com um, com o outro, se ela não se adaptar a uma situação a 2, não vai dar certo. Então nós não podemos responder esse tipo de questão, né? Então são fatos que dão insegurança. Olha o pior, tudo fica na imaginação, no pensamento, no sentimento, não quer sofrer por uma escolha equivocada. E isto pode gerar um medo excessivo. Aí ela passa daquela linha da ansiedade normal para a ansiedade excessiva. Sintomas da ansiedade. Quem tiver 5 tá bom, tá? Se tiver mais, fica de olho. Aperto no peito, na garganta, é o nó, é a sufocação. Aí a angústia aqui, ó, nos sintomas de ansiedade. Adormecimento, formigamento, sensação de frio e calor em partes do corpo. Olha, eu chamo a atenção sintomas que são comuns. Adormecimento, veja bem. Frio, calor, formigamento, são sintomas energéticos daquele complexo energético que nós falamos. Né? Desconforto abdominal, porque geralmente o negócio é aqui, né? Dor abdominal, náuseas, ânsia de vômito, às vezes chega a vomitar tudo. Palpitações, tutum no coração. Tonturas e tremores.
Pensa que acabou, ó. Medos começam a interferir no sono, insônia. As ideias são pessimistas e essas ideias alimentam cada vez mais as ideias pessimistas. É uma retroalimentação. Ideias de morte, ideias perfeccionistas, porque ele está numa grande expectativa e ele quer que tudo dê certinho. Quando alguma coisinha sai fora do lugar, ele demonstra uma ansiedade. E as preocupações exageradas. Existem mais de 100. Nós trouxemos mais, as pessoas reclamam. Olha que coisa, todos os sintomas de ansiedade, os sintomas de ansiedade aparecem em todos os transtornos da psiquiatria. Se eu vou atender um depressivo, ele tem ansiedade, um fóbico, uma fobia, ele tem ansiedade. Se eu vou atender até um esquizofrênico, que é uma psicose grave, tem ansiedade, enfim, todos têm ansiedade. Mas o que faz o diagnóstico é o que mais, vamos dizer assim, seja o sintoma mais preponderante, né? Por exemplo, esquizofrênico é fuga da realidade, então isso é que vai mandar. Para a ciência médica, a ciência espírita pergunta: por que ocorrem esses sintomas no corpo? Aí a ciência médica responde: porque o corpo libera uma série de substâncias. Aí a ciência espírita não fica contente e pergunta: o que provoca a liberação dessas substâncias? Resposta da ciência: ação do psiquismo. Aí nós perguntamos para a ciência, não está aí, mas pergunto: e o que é o psiquismo? Muitos não sabem explicar. Aí a ciência espírita retruca: a causa das doenças estão na alma, no espírito encarnado. Por que vocês acham que o psiquismo está no corpo? Mas ele está no corpo, mas é comandado pela mente que está no espírito. E eu tenho 44 anos, então estou esperando alguém trazer alguma prova que realmente a causa da ansiedade, de qualquer transtorno mental, esteja no corpo. Mas como nós estamos ainda numa evolução e deixamos muito a desejar, tudo é corpo. Vamos ser mais bonzinhos, quase tudo é o corpo. Né? Eu sempre falo para as pessoas, a pessoa tem um problema cardíaco, ela sai contando para todo mundo: viu, eu estou com um problema cardíaco por existência, eu estou com taquicardia, porque não sei o que. Ela faz uma coisa com aquele coração dela. Mas quando ela está deprimida ou ansiosa, ela tenta esconder. Porque inconscientemente ela sabe que é aí que ela está expressando a alma, nesse corpo que está apresentando os sintomas que nós falamos. Aqui tem uma apresentação, olha. O espírito, ele tem os corpos, né? Aqui é o corpo mental, perispírito, são corpos sutis. E aqui a energia se condensou, ele formou o corpo físico, porque ele precisa desse corpo para viver aqui na Terra, neste planeta. Se fosse em outro, seria outro tipo de corpo. É conforme as características físicas e químicas do planeta. Aí ele teve os 5 sentidos, né? Esses 5 sentidos nossos muito fracos, que nos dá o psiquismo, quer dizer, que recebe o estímulo para ser repassado para o corpo. O espírito é a mesma coisa que, vamos falar assim para vocês entenderem. Ele quer saber o que está acontecendo lá com o corpo, e o corpo está recebendo todos os estímulos pelos sentidos, e isto vai
para o perispírito, que ele decodifica essa informação, passa para o corpo mental, forma o pensamento e volta para o corpo físico. Eu não faço isso aqui se não passar por espírito. Olha a engrenagem corpo e espírito. Causas da ansiedade. Para a doutrina espírita, as causas da ansiedade são as seguintes: ressonância com o passado. Nós somos espíritos milenares, a maioria. E nós, vamos voltar aqui, gravamos tudo o que acontece aqui, num corpo causal que existe nesse perispírito. E outra, não adianta, o botão está sempre ligado, não adianta você não querer gravar, está sendo gravado as mínimas coisas que nós praticamos. Tá? E aí, nesse arquivo de memórias, ele está muito bem lacrado pelo véu do esquecimento, para não atrapalhar o espírito que está caminhando na sua evolução nesta vida. E essa barreira é o corpo físico. E de repente, uma brecha se abre e as recordações das vidas passadas fluem desse arquivo e vêm no presente. Tá? E são ditos flashes do passado. E surgem no campo dessa consciência nossa que nós temos para viver nesse mundo. Sem que a pessoa se dê conta. Olha que interessante. Nós estamos aqui, hoje aqui, e vivendo o dia a dia, e nós estamos tendo flashes do passado, porque a barreira do corpo não é suficiente. Quando esse flash é positivo, você parece que tem uma alegria diferente, tem uma motivação diferente, você melhora no sua relação social, tudo motivado por esses flashes. Mas quando esse flash é negativo, inconscientemente representa imagens mentais dolorosas. E aí vem a aflição no peito e o nó na garganta. E de onde vem isso, fulano? Não sei. É uma das causas da ansiedade e da angústia. Depois nós temos as influências desarmonizantes de espíritos desencarnados. São aqueles espíritos que vêm atormentar os outros. Se ele tem essa função de atormentar os outros, não são espíritos bons, né? São espíritos maus, vamos dizer assim. Mas a ansiedade, o pânico e a depressão, na psiquiatria, entre aspas, são ditos como os transtornos leves. Ela fala isso porque não é ela que sofre, né? Transtornos leves. Até esse nome é dado porque mesmo uma pessoa muito ansiosa, muito depressiva e mesmo com crises de pânico, ela não perde a consciência, ela sabe o que está fazendo, ela não foge da realidade. Então são leves. Esses transtornos, então eles sofrem uma influenciação, isto é, vamos dizer assim, uma aproximação do espírito mal para que sugar a energia dessa outra pessoa, desestabilizando todo o complexo energético, que são os casos de vampirismo também. Não é aquela obsessão que o espírito entra na pessoa, vou falar assim para vocês entenderem, e modifica o pensamento, a vontade, numa obsessão mais intensa, né? Numa subjugação, numa fascinação. Não, é uma influenciação. E depois nós temos a causa anímica.
da própria alma da pessoa. A pessoa tem conflitos, insegurança, desejos que não são satisfeitos, e ela entra num conflito interno da alma. Ela se auto-obsedia. 90% dos casos de ansiedade, pânico e depressão são por auto-obsessão. Kardec já falava isso, o homem é capaz de se auto-obsediar. Quer dizer, ele é o próprio obsessor de si. Por quê? Pelo circuito fechado de pensamento. São correntes mentais parasitas. É como um parasita dentro do pensamento da pessoa. Aquele doente que fica, eu vou morrer, nada vai dar certo. Então esse pensamento se fecha, fica em circuito e ele é alimentado por ele mesmo. Quanto mais ela pensa naquilo, mais ela aumenta esse pensamento. E aí ela vai tendo ansiedade cada vez maior e aí ela vai procurar o médico. Quando ela vai na casa espírita, ela quer pôr a culpa no espírito. Não, os espíritos estão me possuindo, eu estou assim por causa do espírito. Até nisso, o homem tem uma dificuldade grande, até vamos falar uma fraqueza, de não se responsabilizar pelos seus atos. Né? Mas nós vamos falar mais um pouquinho disso. Essas pessoas que têm esse circuito fechado de pensamento, elas são indecisas, têm pouca vontade, alimentam medos de todos os tipos, são inseguras, pessimistas, têm grandes expectativas, às vezes até são sonhadoras, se estressam facilmente frente aos fatos da vida. Nós chamamos essas pessoas de infelizes e sofredores por antecipação, pela própria expectativa que ela mesma criou. Ela se auto-obsediou. Neste ponto, chamo a atenção de todos para que quando você sentir que um pensamento seu está em circuito fechado, faça tudo para abrir esse circuito. Aí você foge da corrente mental parasita, que vai minando a energia vital dos portadores desse circuito. Tratamento da ansiedade. Nós voltamos com esse gráfico, né? Então nós falamos que a pessoa daqui pula para cá, se ela for tiver maturidade, ela volta imediatamente para cá. Se ela for para lá, ela vai procurar ajuda médica. Aí chega no médico, não vamos detalhar sobre o médico espírita, ela vai ao médico. A ansiedade é intensa, ela vai nesse estado aqui, sem nenhuma, se falar para tomar formicida, tatu, ele toma, para ficar livre daquele desespero. Aí o médico vai receitar os ansiolíticos, né? Ansiolíticos, quer dizer, destrói a ansiedade, porque eles acham que tudo está aqui no cérebro. Vai tomar um ansiolítico, às vezes um antidepressivo ali para ajudar alguma coisa, e ele fica bem. Ele volta aqui, ó. Quando ele volta aqui, numa situação boa, de vez de falar, puxa, teve aquele desespero, eu tenho 45 anos, eu vivi de 45 anos de um jeito e tive essa ansiedade. Estou livre dela agora com medicamento. O que ele tem que fazer, gente? Mudar o seu modo de viver, os seus comportamentos, a sua corrente de pensamento. Mas como ele ficou bom, isso é bobagem. Aí vai meses, para o remédio,
tudo volta. Não é isso que acontece, gente? Alguém daqui que já fez tratamento psiquiátrico sabe disso. E eu, com 44 anos de profissão, posso afirmar categoricamente: as pessoas que se livraram dos transtornos de qualquer tipo foram porque modificaram o seu modo de viver. Tá? Aí o psiquiatra diz: você tem que fazer uma terapia alternativa, né? Vai com um psicólogo. Muitas correntes psicológicas são aceitas pela ciência, mas a maioria não. Então vai fazer uma psicoterapia, vai fazer um reiki, vai fazer tem terapia de todo tipo hoje, né, gente? Terapia do abraço, terapia do beijo, terapia da música, terapia do canto, terapia do grito. Aí até teve um paciente que foi fazer terapia do grito, não estou brincando, existe mesmo. E diz que chega numa sala, até eu queria experimentar essa terapia, né? Você fecha a sala e grita, esguela, grita, para eliminar a ansiedade. Eu falei: e você se sentiu bem? Me senti. Eu falei: então continue. Continue, né? Então existe terapia de tudo. Olhe bem, gente. Às vezes, essa terapia do grito era no Grande São Paulo. Então ele saía de Sorocaba, minha cidade, 100 quilômetros, ia lá para fazer a terapia do grito. Então ele gastava combustível, tempo, perdia dia de serviço, tudo. Olha que dinheirão que ele gastava. E ainda ia gritar, hein? Gente, se ele ficar quietinho em casa, verificar a corrente mental dele, comportamentos, as suas ações no dia a dia, e tentar modificar isso, ele não gasta nada. E ele fica mais perto de Jesus. Não é a grande vantagem? Mas não. O ser humano parece que está muito ligado à matéria. Parece não, está. Então ele está lá pagando, ele acha que pagando, bebendo remédio, ele vai se curar. Não existe isso, gente. O que existe é a autocura. Você vai receber tudo isso para se alinhar e se modificar. Aí sim, você se curou. Médico nenhum, terapia nenhuma, centro espírita nenhum modifica a pessoa se ela não quiser. Tá? E muita gente, né? Agora nós vamos falar da ajuda espiritual. Deixa eu ver o que vem depois. Não, não é ainda. É o centro espírita. Tem gente de todo tipo, né? Vai no centro espírita A. Um mês. Passe, água fluida, papapá. Não melhorou. Vai no centro B. Passe. Aí, às vezes, as pessoas vão comigo e dizem: mas você foi ao centro espírita? Ah, fui, doutor, nenhum presta. Eu, como sou muito sincero, eu pergunto para ela: e você, presta? Sabe que eu não sei? Ela pode ser uma pessoa idônea, tudo, mas a corrente mental dela, de pensamentos, não presta. Ela tem que se modificar. A pessoa fica correndo atrás de uma solução para o problema dela, vindo de fora para dentro. A solução nossa está de dentro para fora. Porque quando eu não estou ansioso, depressivo, com pânico, em boas condições, eu ajudo a todo mundo. Eu vivo bem a vida. Eu sou simpático. Eu posso dar coisas boas para as pessoas. É o equilíbrio desse complexo energético que está no nosso livro. Tá? Da ajuda espiritual, falei, ajuda muito.
Porque o nosso complexo, quando ele está avariado, faltando energia pela ansiedade, pelo vampirismo, pela influenciação, tudo, aí o passe vai equilibrar aquilo. Tem pessoas que saem do centro bem, mas na esquina já começa a falar mal da vizinha. Chega em casa, não muda um pensamento, um ato, um comportamento. O que vai acontecer com essa energia? Vai pôr na pia. E depois falar que o centro não presta e o espírito não presta. Eu me ofendo, viu, seu bebedeiro? Não pode. Por quê? Porque a pessoa tem que participar da sua doença. Ela tem que ter consciência que ela está assim por ela mesma. Quem que não erra na vida? Eu fiz tudo isso desse jeito, olha como é que eu estou. Vou fazer tudo diferente, quem sabe eu dou a volta por cima, né? A cura, quando a medicina fala em cura, ela se interessa só pelo desaparecimento dos sintomas do corpo. Então, a pessoa ansiosa toma o Lexotan lá, fica calma, está curada. Né? O importante, além de se libertar desses sintomas, é imprescindível que a pessoa participe da sua doença, entenda a causa que está no seu modo de ser, na sua alma, valore a saúde. E isto começa no espírito. Tá? A doutrina espírita fornece uma proposta muito segura. Simples, ó, aquilo que eu falei, que o moço não precisava ir para São Paulo fazer a terapia do grito, né? Modificar suas atitudes e comportamentos, com conhecimentos e vivência evangélica. Tem certos dizeres de Jesus que é a nossa terapia. Faça para o outro, não quer que faça para si. Né? Ame, respeite o semelhante. Com essas duas coisinhas, nós já entramos no caminho do entendimento da sua própria alma, que é a renovação íntima, né? Agora eu gostaria de falar alguma coisa do Chico Xavier. Ó. Olha o que ele fala. Os espíritos amigos sempre mostram disposição para nos auxiliar, mas é preciso que pelo menos lhe ofereçamos uma base. Muitos ficam na expectativa do socorro do alto, mas não querem nada com o esforço da renovação. Querem que os espíritos se intrometam na sua vida e resolvam os seus problemas. Não é exatamente o que nós queremos. A maioria vai no centro espírita porque o espírito resolve o problema dela. E ela, onde fica? Né? Continuando, ó. Ora, nem Jesus Cristo, quando veio à Terra, se propôs resolver o problema particular de alguém. Ele ensinou o caminho que necessitamos para humilhar por nós mesmos. Não? Que bonito, né? Então tem gente que vai em outras seitas para amarrar marido, né? Para que o seu amor volte. Na minha cidade tem os postes tudo cheio. Né? Traz o marido de volta, traz seu amor de volta, segure seu marido. Gente, onde nós estamos? Né? Em instruções psicofônicas, Chico Xavier reporta: o pensamento, olhe bem, é a força que determina, estabelece, transforma e edifica, mas também destrói e reconstrói. É nele que reside a base de todas as nossas manifestações. Por que não trocamos essas palavras manifestações por é nele que reside a base de todas as nossas doenças? A saúde é o pensamento em harmonia com a lei de Deus. Doença é o processo de retificá-lo
corrigindo os erros e abusos praticados por nós mesmos ontem e hoje. Ou ontem pode ser nesta vida, no passado desta vida e nas vidas passadas. Por isso que quando a gente lê o Espiritismo, nós temos que trazer todos os nossos conhecimentos para saber o que os mentores estão falando, né? No livro da Esperança, o Chico repara, olhem bem, milhões de nós, espíritos encarnados, somos almas enfermas de muitos séculos, carregando débitos e inibições, contraídos em existências passadas ou adquiridos agora. Tá? Fazendo uma pausa. Nós já trouxemos débitos de vidas passadas. Trouxemos tantos detritos psíquicos que precisam ser expurgados e ainda continuamos a fazer erros premeditados, esquecendo das palavras de Jesus. Então esses erros vão se perpetuando e aí a nossa conta vai aumentando. É como o rotativo no cartão de crédito, pronto, daí todo mundo vai entender, né? Jesus é o nosso divino médico. Sim, nós somos espíritos enfermos, mas é preciso considerar que o médico, mesmo sendo Cristo, não pode salvar o doente, nem auxiliá-lo de todo, se o doente persiste em fugir do remédio. E é a renovação. Aquele que se propõe renovar, mudar suas existências, nem que sejam boas, gente. Se são boas, ótimas. Que procura se renovar, ela vai se amadurecendo espiritualmente e vai afastando todas as doenças emocionais, ficando só com aquilo que nós descrevemos no início, que é a normalidade. Sobre a depressão, por exemplo, ser triste não é doença. O que não pode se prolongar nessa tristeza, e assim por diante, mas a depressão é outro assunto, está no livro, tá? E assim nós chegamos ao final dessa nação. E agora eu abro um tempinho para perguntas. Pode fazer pergunta que for. Se eu não souber responder, falo não sei. Quem quiser. Faça alguma, gente, pelo amor de Deus, que eu gosto de falar. Bom, eu vou pedir para as pessoas, até uma grosseria minha, mas eu vou pedir, por favor, não citem casos próprios, tá? Porque seria como se fosse uma pergunta só para ela, né? Então vamos generalizar para que todo mundo entenda. Pode fazer a pergunta. A pergunta que eu quero fazer é relativa à ansiedade. Nos dias de hoje, como o senhor mesmo disse aqui, é difícil alguém levantar a mão e dizer que não tem um tipo de ansiedade, né? Tanto que nem homem. E a gente identificar a ansiedade, até o que eu quero saber é o seguinte, até que ponto a ansiedade pode ser levada como normal e quais as características que vão mostrar para a gente que é uma doença? Vou simplificar a pergunta dela. No nosso dia a dia, uma fonte imensa de estresse, de ansiedade, ela quer saber até que ponto essa ansiedade desse dia a dia pode ser normal, pode ser uma doença. É isso? Tá. Quando é que eu devo começar a cuidar disso? Resposta simples. Quando eu estou, então vou dar exemplo que eu estou trabalhando. E o ambiente não está bem, o chefe pegando no pé,
a pressão que vai perder o emprego hoje, eu vou ficando ansioso, né? Já vou pro fim da sua pergunta. Se eu tiver um conhecimento, um amadurecimento espiritual, eu vou analisar aquela situação. Bom, esse ambiente não é bom para mim, mas no momento não posso sair, então eu vou ficar mais um tempo, porque eu tenho uma família para cuidar, e aí eu trago a minha ansiedade excessiva para normal. Quer dizer, eu faço uma resignação. É um meio de enfrentar essa ansiedade. Tá? Como que vou saber se essa ansiedade é normal ou excessiva? Pelo desconforto que a gente sente. Se eu estiver excessivamente ansioso, eu vou apresentar aqueles sintomas, aquilo é desconfortante. Então, aí eu vou me precaver e vou usar do meu conhecimento, da minha resignação, estudar a situação para baixar a minha ansiedade. Certo? Doutor, a ansiedade ela pode levar ao nervoso extremo, explosivo? Doutor, a ansiedade pode levar o sujeito a um nervoso excessivo a ponto de explodir por qualquer coisa simples? Explodir para cima. Isso, é isso que você quer falar? Pode, sim. A ansiedade é um desespero muito grande e que é uma pergunta meio complicada para responder, porque a ansiedade ela vai mexer com as suas imperfeições, né? Então você geralmente fica ansioso numa situação que de explodir, que alguém ataca você e mexe no seu ponto fraco. Então você fica excessivamente ansioso e quer partir para a briga, né? Isso que você falou é um caso de vampirismo. Um caso de vampirismo. Tá? Então, olhe bem. Eu sou um vampiro, por exemplo. Eu quero pegar a energia dele. Eu estou faltando para mim. Eu não consigo captar da natureza. Eu vou pegar dele que já está pronta. O vampiro é assim. Um dia, se Deus quiser, eu volto aqui e falo do vampirismo. É uma palestra maravilhosa. Então, o que eu falo? Eu sei o ponto fraco dele. Aí eu, no ponto fraco dele. Ele explode. Numa intensa ansiedade. Quando ele explodiu, ele desarmonizou a energia dele e passou para mim. E eu, pare com isso, não sei o que, vou embora carregadinho de energia e ele vai para casa um bagaço. Porque vem na consciência que ele fez uma atitude errada. Deu para... Posso completar só um pouquinho mais? Olha ele aqui, ele quer falar, vamos lá. Espera um pouquinho. Agora você vai falar no microfone. Vou falar do professor agora. Tá, vai falar. Aí é onde vem o nosso conhecimento perante a lei de Jesus, como o senhor falou aí. O entendimento da doutrina espírita, o perdão. Esquecer. Na hora a gente explode, mas porque tudo que a gente faz para os outros retorna para a gente. Claro. Então não adianta se vingar. Eu aprendi isso aí. Tá. Muito bem, é assim mesmo. Mais alguma? Tá, vamos fazer uma pergunta dos internautas. É a Helena Bocelli. Se a ansiedade é de outras vidas, como curar nesta vida? Uma boa pergunta, né? Para curar a ansiedade que tem causa no espírito e provavelmente de outras vidas, se nós estamos aqui para repetir tudo de uma forma benéfica, para retirar o erro, para corrigir esses detritos que nós trazemos, é praticar o bem, a caridade, respeito ao próximo e procurar a moral cada vez mais elevada, tá? Seja a ansiedade desta ou de outra vida. Quem mais? Nenhuma.
Então eu vou fazer uma pergunta para você. Depois dessa palestra, vocês vão entender a ansiedade melhor? Prometem? Então tá bom, isso é meu desejo, isso é a minha, vamos dizer assim, eu agradeço a todas as casas de espíritas que eu compareço, que me oferecem a oportunidade de divulgar a minha doutrina, mas não aquela doutrina livresca, vamos falar assim, né? Trazer o nosso dia a dia dentro da nossa doutrina. Porque tudo o que acontece com a gente na vida está em Allan Kardec. Se eu discuto com a minha esposa, me arrependo, vai no Livro dos Espíritos, está lá. Né? Se eu recebo uma ofensa de um filho ou de alguém muito querida, que eu me abato, vai lá, que está no Livro dos Espíritos. Então, quando a pessoa vai comprar um livro de espírito, eu digo, leva 3, já deixa na cabeceira, porque vai gastar esse livro. A nossa doutrina, ela é limpidamente científica. Ela traz o nosso dia ali, mas nós precisamos estudar, gente. Tá? E não sei aqui em Matão, que é a segunda vez que eu venho, mas eu vou por esse mundão aí nos centros, eu vejo que as pessoas não gostam muito de ler mais. Ela quer tudo pronto na internet. Não é verdade? E o livro é bom você ler, depois você tem uma dúvida da sua vida mesmo, ou de alguém, você vai lá, está lá o livro, não precisa procurar na internet, que às vezes até nem sabe mais onde acha. Então, eu acho que o espírita está precisando estudar mais. Então, que cada um pense nisso que eu estou falando e veja, porque o conhecimento espírita é fantástico para a gente enfrentar os nossos problemas da vida. Tá? Eu agradeço muito a presença de todos e, se Deus quiser, vou voltar aqui em Matão, porque eu adoro a Clarinha, as pessoas da Clarinha, mando um abraço para todos que me receberam muito bem. Tá? Então, até a próxima. Nós queremos agradecer ao Dr. Condota e, com essa simplicidade toda, ele nos explica de forma que possamos entender coisas que tão complicadas da medicina, né? E traz assim para nós de uma forma tão clara, tão simples. E é um carinho imenso a gente recebê-lo aqui. Muito obrigado. E vamos marcar uma para o senhor vir falar sobre vampirismo. Agora você aguçou, né? Eu creio que é um tema, fala, nossa, quem vem vindo aqui pelas primeiras vezes, né, com esse contato com a doutrina, fala, nossa, mas isso existe? É o que ele explicou, existe. Tá? É que a gente lembra do Drácula, né, outras coisas, mas existe essa energia, nessa troca de energia, a gente tem que saber como funciona. Bom, mais alguma coisa? Mas está tudo certo. Gostaria de agradecer, então, a presença de todos. Ah, sim. Pois não.
Então, Vou encerrar com isso. Agora que vai ficar assim, tá? Esse intervalo de tá. dois livros do Dr. Gonçalves. Olha, esses são os dois livros que eu peguei aqui para isso. Um melhor que o outro. Então nós vamos sortear esses dois livros, o primeiro e o segundo. Tá? Com o número? Sim. Você tem de 1 a 84. Escolher dois números. Vou escolher um número baixo. Adianta o expediente, né? Número 11. Número 11 está naquela mensagem que vocês receberam. Quem é? Número 11. Não? 17. 17. Opa. Agora. Opa! Que idade, vai? 57. 57, vai, você tem 57. Esse é o braço que eu estou dando para as pessoas. Eu gostaria de fazer com todos vocês. Tá? Muito bem. Nós queremos aproveitar a oportunidade e agradecer também aos internautas que estão acompanhando toda a palestra da noite. E isso é muito bom, né? Mesmo não podendo estar presente, todos conseguem obter o benefício, né? O benefício de tudo que nós aqui pudermos ver. Quanto? 28 mil visitantes na palestra de hoje, dos internautas. Olha que beleza. Que bom. Parabéns. O tema foi intrigante, foi, né? Muito interessante. E, pelo jeito, todos estão realmente querendo entender melhor, né? Saber trabalhar melhor com a sociedade, com esse sistema aqui. Bem, a gente tem que aprender a lidar, né? Tem que aumentar mais agora. Sensações. Bom, vamos então encerrar uma prece e logo em seguida o Dr. Fulano estará aguardando vocês aí na Vicaria Nossa. Mais uma vez, vamos agradecer pelos ensinamentos que recebemos, por tudo que estamos fazendo, por merecer de ajuda na nossa vida,
nossa existência. E pedimos que continue conosco, nos inspirando no caminho do bem, no entendimento dos seus ensinamentos, Jesus, para que assim possamos crescer e caminhar para a luz. Porque é lá que o Senhor nos quer. Muito obrigada. Que assim seja.